Letícia é uma moça adorável, com longos e esvoaçantes cabelos loiros dourados e lindos olhos azuis. Não é? Então não é surpresa que esses rapazes bonitos, loiros e charmosos, e o ruivo, estejam competindo por sua atenção. No entanto, isso confunde nossa garota, porque contradiz a estrutura do jogo, e além disso ela é apenas uma personagem secundária. O que são personagens secundários? Sabe, aqueles personagens atrás da vilã, que estão dando uma boa risada, ou aquelas empregadas que passam casualmente por uma cena, apenas para adicionar um toque de fundo. Sim, esse é o papel no qual nossa garota reencarnou, quando ela nasceu dentro deste jogo. Hoje, enquanto ela aproveita sua paz e sossego, sua irmã entra de repente em seu quarto para compartilhar a notícia emocionante de que seu noivo se tornará um duque. No entanto, como alguém que já jogou este jogo, Letícia sabe que o casamento infelizmente acabará sendo transferido para ela. A Alexia Lambert é uma das vilãs que vai dar trabalho para a protagonista. E adivinhem, nossa garota Letícia, de alguma forma renasceu como a irmã gêmea de Alexia no jogo. Alexia não gosta de seu noivo, então ela o empurra para Letícia, que é exatamente o que está acontecendo hoje, quando Alexia começa a fingir que está doente depois de conhecer seu noivo, Lionel. Essa garota começa a chorar e propõe a seus pais que Letícia, que está saudável, se case com Lionel. E seus pais concordam prontamente, sem nem mesmo considerar os sentimentos de Letícia. Neste mundo, a magia é vital, e Letícia sabe que está sendo ignorada, porque ela é a filha com magia fraca. E isso a deixa muito frustrada. Tipo, qual é? Ela é muito mais do que apenas a substituta da sua irmã gêmea. Letícia está a caminho do Ducado Leyland para conhecer seu noivo. Enquanto seus pais parecem um pouco preocupados, ela sorri, abraçando seu papel como personagem secundária. Ficando noiva, ela se lembra que a história do jogo se passa na academia daqui a 5 anos. E Lionel é apenas um personagem secundário, já que ele é um pouco gordinho em comparação com os outros. Quando ela chega ao ducado, Lionel está ocupado estudando, então ela decide cumprimentá-lo primeiro. Isso faz o menino olhar em sua direção e uau, ele é realmente adorável. Letícia não consegue parar de encará-lo, pensando que uma pequena perda de peso realçaria ainda mais sua beleza. Mas, independentemente disso, ela já está encantada com a fofura dele. Um pãozinho de canela fofinho, e isso nem é um defeito. Letícia fica maravilhada com a reverência graciosa e perfeita de Lionel ao cumprimentá-la de volta. Afinal, este garotinho deveria ser apenas um ano mais velho que ela. Letícia observa enquanto Lionel, todo atrapalhado, a convida para o jardim, onde ele explica que eles têm flores sazonais que só florescem em certas épocas do ano. Apesar de sua admiração pelo menino, ela gostaria que ele tivesse mais confiança. Talvez seja porque ambos são personagens secundários, mas ela quer ajudá-lo e conhecê-lo melhor, mesmo que eles tenham acabado de se conhecer. Quando chegam ao jardim, nossa garota fica muito feliz com o quão lindas são as flores, e ela aprecia o quão atencioso Lionel é por lhe dar um chale. Ela está surpresa por ser tratada tão bem. Nos Legrand, se isso acontecesse em casa, Alexia sem dúvida pegaria o chale bonito dela, enquanto seu pai apenas se desculparia com ela. Quando ela olha para trás, ela fica bastante surpresa ao encontrar Lionel deitado no chão, ofegante. Ela rapidamente corre para ver como ele está, enquanto ele explica que está apenas exausto e sugere que ela continue sem ele. Ela instintivamente segura a mão dele e oferece um sorriso caloroso, encorajando-o para que possam caminhar juntos. E aproveitam um momento. Ela logo percebe que foi bem rude da parte dela pegar na mão dele, sem pensar, mas para sua surpresa, ele cora, o que parece mostrar que ele não se importou. Eles andam de mãos dadas, e a coisa mais fofa de se ver, as duas crianças todas coradas, a química já está rolando solta. Eles estão de volta na mansão, e nossa garota está aproveitando os doces em especial. É que em casa, a Alexia come todos os mais gostosos. Ela então percebe que Lionel está só olhando para ela, e não está comendo. Então ela conclui que ele não gosta de doces, mas está enganada. Pessoas com grande poder mágico, como Lionel, não conseguem controlar seu poder enquanto seus corpos são pequenos. Então, ele se forçou a comer para crescer, mas as pessoas começaram a rotulá-lo de desagradável e inadequado como o herdeiro dos Legrand.
por isso, agora ele evita doces. É frustrante como as pessoas julgam os outros. Ele é só uma criança e tem todo o direito de comer doces, sabe? Ouvir que o Lionel sofre bullying por causa da sua aparência a deixa triste, pois ela se identifica com essa experiência do seu próprio passado. Na escola, ela passava despercebida e ninguém realmente sabia o nome dela. As pessoas costumavam chamá-la de sem graça. E parecia que seus pais favoreciam sua irmã, que brilhava mais aos olhos deles. Sim, mesmo na sua vida passada, ela nunca sentiu como era ser a protagonista da própria vida. Então, ela se fechou para todo mundo. No entanto, ela fica agradavelmente surpresa ao descobrir que Lionel é, na verdade, diferente. Ele não quer prejudicar a reputação de sua família e não vai deixar que aquelas pessoas que o chamam de inútil o abalem. Ela vê que esse menino está determinado a mudar e a tomar as rédeas da própria história, e por essa razão ela está muito animada para dar uma mãozinha neste mundo. Ter um corpo maior significa ter mais controle sobre a magia. Mas então, ou ela percebe que talvez ele possa simplesmente treinar o corpo, tipo fortalecer os músculos. Com o tempo, os dois se tornaram grandes amigos de infância, e antes que ela percebesse, Lionel ficou mais alto e magro. Já estou com saudades daquelas bochechas fofas. Enfim, esse é o resultado de 2 anos de treinos de prancha e exercícios neste mundo de jogo. O treinamento físico é para pessoas que querem melhorar suas habilidades com a espada, enquanto ficar maior é para aqueles que querem aprimorar a magia. Por isso, causou o maior alvoroço na casa Legrand quando eles decidiram treinar. No entanto, quando descobrem que Lionel agora consegue controlar seu poder, os pais dele ficam radiantes, e nossa garota se aproxima de toda a família do Ducado Legrand. No início, Letícia ficou bem preocupada com a resistência do Lionel, mas o garoto estava incrivelmente determinado a seguir em frente com o treino. Ele continuou se esforçando tanto que, hoje, ela não resistiu, fez um cafuné nele e o elogiou. Ela rapidamente tira a mão e o nosso garoto aqui fica todo vermelho, porque na verdade ele gostou. Mas como ela não o escuta, ele simplesmente deixa pra lá e diz que eles deviam começar a estudar. Desde que conheceu o Lionel, as coisas mudaram bastante para Letícia. Bem, parece que os olhares tortos da Alexia estão ficando mais intensos ultimamente. Talvez ela esteja com um pouco de ciúmes. Em segundo lugar, o exercício da prancha virou o favorito nos treinos da casa Legrand. E, além disso, a família Legrand continua a mimando com doces deliciosos. Também é ótimo que o Lionel não tenha mais medo de comer doces, e isso a deixa muito feliz. Adoro como ela realmente o ajudou a crescer. Hoje, ela está de visita no pequeno ducado. Ela estranha ao ver Lionel cambaleando e logo suspeita que esse garoto deve ter tropeçado de novo. Agora que ela para pensar, a franja de Lionel está cobrindo seu rosto, então ela sugere dar uma aparadinha. Emma, a empregada pessoal de Letícia, se empolga toda e adiciona um toque de drama, enquanto corta o cabelo de Lionel, e o resultado fica simplesmente fantástico. Letícia não consegue deixar de admirar como ele ficou bonito, enquanto Lionel está apenas feliz por conseguir enxergá-la melhor. Daqui a apenas 3 anos, Lionel vai se matricular na Academia de Magia, o que marca o início do jogo. Ela se sente um pouco ansiosa, porque a aparência dele não é a mesma do jogo, e ela se pergunta o que pode acontecer com os dois. É um dia agitado na residência dos Lambert, com as empregadas trabalhando a todo vapor para deixar a Letícia especialmente bonita hoje. E qual o motivo? Elas estão indo para o banquete de aniversário do Príncipe Herdeiro. O Príncipe Herdeiro é uma das opções de interesse amoroso no jogo. E, nessa rota, Alexia se apaixonará por ele e assumirá o papel da vilã. Por isso, Letícia está bem preocupada com o que pode acontecer na festa. Para sua surpresa, sua irmã gêmea não está nem um pouco interessada no príncipe herdeiro e só tem olhos para o Rowan, o garoto de cabelo loiro de quem Letícia deveria ter ficado noiva no passado. Nesse momento, um grupo de jovens nobres começa a se reunir em volta delas, e Alexia não resiste em exibir seu deslumbrante vestido vermelho de grife. No entanto, quando olham para Letícia em seu vestido azul simples, seus sorrisos começam a desaparecer. Elas até começam a cochichar que as gêmeas são muito diferentes uma da outra. Letícia odeia isso, e em particular ela detesta festas, já que a fazem se sentir constantemente inferior à deslumbrante Alexia.
Nossa pobre garota decide dar um tempo, e assim que encontra um lugar mais quieto, ela resmunga baixinho que já quer ir para casa, sem perceber que um garoto a ouviu. Ele comenta que é bem raro uma jovem dama se sentir entediada nesta festa, já que muitas estão ansiosas para ver o príncipe herdeiro. Cabelos loiros e aquela elegante capa de pele preta, com certeza é o príncipe herdeiro. Letícia diz que talvez o príncipe herdeiro não goste muito da festa, considerando que deve ser bem cansativo lidar com tantas jovens animadas. Isso na verdade é mencionado no jogo, e é também por isso que o príncipe herdeiro se sentiu atraído pela protagonista. Ela não se deixou abalar pelo falatório. Quando o garoto loiro lhe diz que espalhar tais boatos pode lhe trazer problemas, ela fica aflita e pede que ele guarde segredo. Isso o faz cair na gargalhada. Ele então se afasta, prometendo não puni-la, e assim que ele vai para uma área mais movimentada, os nobres começam a cumprimentá-lo, desejando feliz aniversário, o que significa que ele é de fato o príncipe herdeiro. Em defesa de Letícia, ela não o reconheceu porque o jogo só mostra a versão adolescente dos personagens, mas isso é algo para ela pensar depois, pois as outras jovens agora a encaram com desaprovação e cochicham que ela não está satisfeita por ser noiva do filho dos Legrand, e agora está de olho no príncipe herdeiro. Elas não se surpreendem que Letícia goste de homens, já que todas pensam que essa é a única maneira de ela se destacar perto de sua irmã gêmea, considerando que ela não tem magia alguma. Alô, adultos, ninguém vai dar um jeito nessas crianças. Ouvir isso traz de volta o trauma da vida passada de Letícia, mas, felizmente, Lionel chega bem na hora para clarear sua mente conturbada. As garotas ficam chocadas ao descobrir que aquele rapaz bonito de cabelo laranja é o Lionel Legrand, que elas correm até ele e perguntam se ele se lembra delas, e com certeza, o Lionel se lembra. Ele se lembra delas como as filhas de um conde e de uma marquesa, principalmente de quando zombaram da aparência dele durante o antigo noivado em potencial. Ele não guarda ressentimento algum, porque foram elas que tornaram possível o seu encontro com a Letícia. E o nosso garoto romântico diz tudo isso enquanto se inclina e beija a mão de sua noiva. Ela é apenas uma personagem secundária, então ver o príncipe herdeiro, Alexa Rowland e os outros, dando tanta atenção a ela, definitivamente não era algo que ela esperava. A festa terminou tranquilamente, e a Letícia agradece ao Lionel por tê-la apoiado quando as moças estavam zombando dela. A verdade é que o Lionel se sente responsável, porque ela não sofreria nenhuma zombaria se não estivesse noiva dele, o que o deixa ainda mais determinado a protegê-la. O Lionel despreza as pessoas, já que tudo que ele ouve delas são zombarias sobre sua aparência, o que faz todos duvidarem que ele será um grande duque ou algum dia. Todas que quase ficaram noivas dele, incluindo a Alexia, olharam para ele com desprezo. Menos a Letícia. Ela foi a única que sustentou o seu olhar, e por causa disso, ele se esforçou muito para se tornar uma versão melhor de si mesmo, para ser digno dela. Ele também começou a praticar esgrima, e hoje, esse garoto adorável fica totalmente distraído quando a sua amada o observa treinar. A Letícia rapidamente pede desculpas por incomodá-lo, mas, na verdade, o Lionel só queria ter agido de um jeito mais legal na frente dela, o que a faz corar na mesma hora. Ele percebe que a Letícia tem olhado para ele de um jeito novo, desde o seu gesto ousado na festa do príncipe herdeiro, e ele está adorando tudo isso. De qualquer forma, ela está curiosa sobre o porquê de ele praticar esgrima, se ele já é forte com sua magia. Isso leva o Lionel a se aproximar dela e explicar que, embora seja em parte para treinar o corpo, o principal motivo é garantir que ele possa protegê-la à frua, mesmo sem usar magia. Ele entende que o noivado deles é apenas um arranjo e que existe a chance da Letícia não estar feliz com isso. Mas ele promete se tornar um duque tão forte que ninguém se atreveria a machucá-la, garantindo que ela permaneça ao seu lado. Ele está caidinho pela nossa garota. 3 anos se passaram e a puberdade realmente o transformou. Ele está ainda mais bonito com aquele rosto de adulto e um mullet estiloso. Ele parece um pouco cansado da escola hoje, mas assim que as empregadas mencionam que a Letícia está aqui, ele anda mais rápido e feliz para vê-la. Até as empregadas chipam esses dois fofos.
Nossa garota ficou ainda mais linda, e ela continua amando doces do mesmo jeito. O Lionel pega um pedaço do garfo dela e a encara nos olhos, fazendo a Letícia corar instantaneamente. O coração dela pode explodir a qualquer momento, e isso a faz se perguntar para onde foi o seu adorável Lionel. Querida, a culpa é sua. Ele se tornou um homem agora, mas eu gosto de como ele ainda é fofo. Embora a academia tenha começado, o cenário do jogo ainda não começou. E ela acha que é tudo porque a protagonista, que tem a mesma idade que ela e a Alexia, ainda não se matriculou. Ela se sente um pouco para baixo com a situação, já que o Lionel tem estado ocupado com os estudos. E hoje é a primeira vez que eles conseguem se ver em uma semana. Ela começa a conversa perguntando como tem sido a vida dele na academia ultimamente, o que o faz lembrar de como foi exaustivo quando as garotas começaram a se juntar ao redor dele pedindo ajuda com as lições. Depois que ele foi bem numa prova, ela já esperava por isso desde o aniversário do príncipe herdeiro, 3 anos atrás, quando ele recebeu tanta atenção. Agora que ele está na academia, com certeza mais garotas vão se interessar por ele, especialmente as talentosas. Ela começa a ficar um pouco ansiosa, pensando que um dia o Lionel pode conhecer alguém e se apaixonar por ela. Lionel percebe isso, e com uma expressão preocupada, pergunta se algo a está incomodando. Insistindo para que ela seja honesta, ela decide se abrir sobre suas inseguranças e compartilha que, desde que ele se tornou alguém bonito, ou sendo inteligente e poderoso, ela se sente sem talento em comparação e se preocupa que ela possa eventualmente se tornar um fardo para ele. Lionel pega a mão dela com delicadeza e diz que se tornou a pessoa que é hoje graças a ela, com uma expressão chorosa. Ele confessa que a presença dela lhe deu forças para se esforçar. E enquanto ele coloca suavemente a mão dela em seu rosto, ele diz que foi ela quem o salvou. Ela fica surpresa ao saber de tudo isso, o que a torna mais honesta, e admite que tinha medo de que ele começasse a se apaixonar por outras garotas. Na escola, Lionel cora enquanto lhe dá um abraço caloroso, dizendo a ela que nenhuma outra garota é tão bonita quanto ela. Ele então a encara, lembrando-a gentilmente que ela pode amá-lo romanticamente, o que a surpreende, porque ela pensava que ele não sentia nada por ela. Os dois então se beijam, e talvez porque nosso garoto ruivo estivesse esperando ansiosamente por ele se empolga um pouco demais e aprofunda o beijo, fazendo nossa garota o afastar gentilmente. Ele então sorri e pede desculpas antes de convidá-la para um encontro no próximo fim de semana. Uau! Nossos protagonistas adolescentes realmente se comunicam melhor do que muitos adultos. Em outras histórias eu adoro um casal que é direto. Ela recebe ajuda da Emma na noite anterior ao seu encontro para escolher seu vestido, que é uma roupa rosa, mas quando ela acorda no dia seguinte, o vestido está estragado. Letícia confronta Alexia, sabendo que foi ela quem destruiu seu vestido, mas sua irmã gêmea nega e exige provas. Isso a surpreende, pois embora ela ache Alexia egoísta e malvada, ela não é má o suficiente para fazer isso com ela. Quer saber? A culpa é dos pais delas. Então Letícia acaba usando um de seus vestidos de sempre. Mas não precisa se preocupar, minha querida. O seu garoto está fantástico de branco, com camisa de manga comprida e colete preto, e te acha linda de qualquer jeito. Assim que Lionel a vê, ele carinhosamente pega uma mecha do cabelo dela, a beija e a encara com aqueles olhos brilhantes, dizendo o quão linda ela está hoje, deixando nossa garota toda sem graça com o charme dele. Lionel então a leva para uma joalheria de um amigo, revelando que ele reservou a loja inteira para os dois simplesmente porque ele realmente quer dar um presente a ela hoje. Enquanto os dois se divertem olhando as coisas, um cara com cabelo trançado desce as escadas e comenta que nunca viu Lionel com uma expressão tão apaixonada antes. Este cara é Daniel Duran, o dono da joalheria, e sua natureza alegre faz com que seja fácil para ele convencer nossa garota a chamá-lo pelo primeiro nome. Eles parecem estar se divertindo, mas no momento em que Lionel fala seu nome, Daniel sai imediatamente. Logo em seguida, um pingente de camafeu lilás chama a atenção de Letícia, porque combina com a cor dos olhos de Lionel, então ela decide pegá-lo. Enquanto isso, Lionel escolhe um azul, que combina com os olhos dela, querendo combinar com ela.
Ele então sugere que eles coloquem sua magia um no pingente do outro, e como Letícia não tem muita mana, Lionel a ajuda e a tentativa é um sucesso. Lionel também adiciona sua magia, o que fascina Letícia, porque ela é ao mesmo tempo poderosa e gentil. Logo em seguida, ela se surpreende ao ouvir a voz dele em sua mente e descobre que ele adicionou um feitiço que permite que eles se comuniquem, contanto que estejam com o pingente. A voz dele fica um pouco tímida quando ele diz que ela pode chamá-lo apenas de Lionel, em vez de Lord Lionel. Ele confessa que ficou um pouco chateado por ela ter feito isso com Daniel primeiro, o que ela na verdade acha muito fofo, enquanto o nosso adorável casal tem aquele momento de "coloque o colar em mim". Daniel não consegue deixar de ficar fascinado por eles, principalmente por Lionel, que parece outra pessoa quando está com quem ama. Ele também nota como Lionel é protetor, principalmente quando vê todos os feitiços contidos no pingente de Letícia. Ela fica radiante de alegria quando volta para casa. Então decide bordar algo para ele e entregar na festa à noite. É uma festa na academia, e os alunos têm permissão para levar seus parceiros. Então ela foi convidada para acompanhá-lo. Deixa eu adivinhar, a irmã invejosa vai estragar tudo. Ela acaba cochilando enquanto borda o lenço, mas, quando acorda, ela fica em choque ao ver que ele sumiu. Só existe uma pessoa que faria uma coisa dessas. Então, ela corre para o quarto de Alexia, e para sua surpresa a garota nem tenta disfarçar, e admite na maior tranquilidade que se livrou dele. Em vez de se irritar, Letícia apenas pergunta a Alexia se ela está satisfeita agora, o que deixa Alexia ainda mais furiosa, com o jeito superior da Letícia, como se ela a entendesse. Ela então lembra a Letícia que foi graças a ela que a irmã ficou noiva do Lionel sem graça, o que finalmente faz nossa mocinha explodir e dar um belo tapa na irmã por insultar o Lionel. Isso leva a uma briga entre as irmãs, na qual Letícia desabafa sua frustração sobre o noivado repentino. Ela diz que também foi difícil para ela, sentindo que seus pais nunca levaram seus sentimentos em consideração e sempre priorizaram Alexia. Por isso, ela não entende por que Alexia está tão irritada. Alexia revela que nunca foi realmente feliz, nem mesmo na infância. Enquanto Letícia se divertia fazendo coroas de flores, Alexia sentia a pressão de ter que estudar, uma responsabilidade que ela aceitou por ser a irmã mais velha. É por isso que ela não consegue entender por que Letícia consegue ser feliz enquanto ela não pode ficar com o Rowan. Ela devolve o lenço e, enquanto começa a chorar como um bebê, admite que sentiu muita inveja. Letícia percebe que Alexia também estava sofrendo com as expectativas de seus pais, então decide consolar a irmã e descobre que ela se apaixonou por Roland quando ele a ajudou durante uma festa do chá. Depois que ela se perdeu, ela fingiu estar doente para que elas pudessem trocar de parceiros, mas seu noivado com Roland Richard foi adiado por causa da sua doença de mentira. Letícia enxuga as lágrimas de Alexia com carinho, dizendo que a teria ajudado se Alexia tivesse contado sobre suas dificuldades desde o começo. Apesar de todos os problemas entre elas, Letícia garante a ela que o laço de irmãs delas continua o mesmo. Alexia volta a chorar enquanto pede perdão a Letícia. Tenho que dizer que essa reconciliação não teria acontecido sem aquele tapa, então grande obrigada a esse tapa por ter unido essas irmãs. Enfim, é hora da nossa mocinha se divertir um pouco na festa da academia. Ela vê como as jovens nobres começam para admirar seu namorado, então ela está nervosa para ser mais graciosa esta noite, sem perceber que também está chamando a atenção dos homens. Lionel os espanta, mas há uma pessoa que ele simplesmente não pode tratar dessa forma, e essa pessoa é o príncipe herdeiro. Ele é bonitinho. Mas não, você não pode acabar com o relacionamento do nosso casal, o príncipe herdeiro Cedric. Sorri calorosamente, mas depois de se lembrar de eventos passados, Letícia decide fingir que não o reconhece. Isso faz o príncipe dar uma risadinha antes de beijar gentilmente as costas da mão dela, ou enquanto se apresenta formalmente. Ao mesmo tempo, Lionel agarra sua garota, lança um olhar incisivo para o príncipe herdeiro e o informa orgulhosamente que a dama é sua noiva.
Letícia faz uma reverência para se apresentar, e para sua surpresa, o príncipe herdeiro se inclina para mais perto, para sussurrar que ela não precisa ser cautelosa, pois ele não revelará o que ela disse antes, o que na verdade traz um alívio para nossa garota. O namorado ciumento aqui, Oer, não consegue deixar de notar que o príncipe herdeiro está sendo excessivamente amigável. Então, Lionel segura o príncipe herdeiro e, enquanto disfarça sua irritação com um sorriso, o afasta, dizendo que ele precisa cumprimentar os outros nobres. Enquanto os dois rapazes se afastam, Lionel pede desculpas docemente a Letícia por se afastar. Por um momento, usando o adorável colar walkie-talkie deles, ela acena para ele e fica encantada ao descobrir que os dois são, na verdade, bons amigos. Estudantes que parecem interessados nela se aproximam dela enquanto ela espera por Lionel e comentam sobre como Lionel é sortudo. Model. Por ter uma noiva tão linda, eles zombam dele bem na frente dela, dizendo que Lionel costumava ser feio e sombrio. Depois disso, esse cara de aparência não muito boa chama nossa garota para dançar, o que realmente testa o pingo de paciência que Letícia ainda tinha. Enquanto isso, Lionel agora está procurando por ela. Depois de um tempo cuidando do príncipe herdeiro, para sua surpresa, ele vê sua noiva furiosa, gritando com aqueles homens arrogantes, insistindo que ele é maravilhoso tanto antes quanto agora. Ela está muito irritada e decide desafiá-los a fazer uma prancha por pelo menos 30 segundos e a pedirem desculpas, o que os deixa confusos. E a chamando de esquisita antes de irem embora. Letícia, com certeza não vai deixar barato, mas Lionel a segura de leve e pede silêncio, já que eles estão começando a chamar a atenção dos outros. Meu Deus, a mão dele na cintura dela, que homem! Eles correm para a sacada. Enquanto uma nobre de cabelo roxo os observa partir. Eu vou ficar de boca fechada, até a gente descobrir quem é essa garota nova. Assim que chegam na sacada, Lionel dá um abraço caloroso em Letícia e diz como ela é adorável. Ele comenta que não se incomoda quando as pessoas o insultam, mas que adora vê-la ficar brava por ele. Agora ele está um pouco preocupado que a fofura dela possa chamar a atenção de outros. Enquanto Letícia simplesmente fica quieta, talvez por estar corando muito, depois de um tempo abraçados, ela o convida para dançar e, Nossa Senhora! Eu também quero o Lionel para mim, o relacionamento deles é tão saudável. Letícia está ajudando Alexia a se arrumar, mas a ruiva está se sentindo um pouco ansiosa e quer refazer a maquiagem antes de encontrar o amor da sua vida, Rowan. Bem, hoje é o dia em que Alexia finalmente ficará noiva de Rowan, então ela se despede de Letícia, animada, antes de entrar na carruagem. Letícia está em seu quarto, estudando como o jogo se desenrola, onde Alexia deveria se apaixonar pelo príncipe Cedric e assumir o papel da vilã, mas vendo o quão apaixonada sua irmã está por Rowan, ela simplesmente não consegue imaginá-la se apaixonando por Cedric. Neste jogo, você pode escolher entre 4 rotas emocionantes. A primeira é com o príncipe herdeiro, a segunda é com Chris, o filho do ministro da magia, a terceira com Emílio, o filho do primeiro-ministro, e por último, a Lian, o filho do capitão dos cavaleiros. A heroína do jogo é uma adorável e inocente garota de cabelo rosa chamada Diana, que nasceu na nobreza, mas foi sequestrada aos 3 anos e acabou em um orfanato. Mas, quando completou 10 anos, foi descoberto que ela era filha de um barão, o que levou a uma alegre reunião com sua família. Depois disso, ela se matriculará na academia, e é aí que o jogo realmente começa. Letícia está preocupada que Diana possa escolher a rota do príncipe herdeiro, já que é nessa que Alexia se torna vilã, o que significa que há uma possibilidade de sua irmã, de repente, ir para o lado do mal. Alexia certamente será exilada ou executada, e Letícia, como membro da família, também enfrentará uma punição. Ela realmente precisa encontrar um jeito de impedir que isso aconteça. Mas não importa o quanto ela se esforce, seu cérebro simplesmente não está cooperando, e agora tudo o que ela quer é ouvir a voz de Lionel. Ela sente tanta falta dele que começa a esfregar o pingente. E fica muito surpresa quando Lionel realmente entra em contato com ela. Meu garoto cora com a voz adorável e surpresa de Letícia. E os dois acabam conversando por horas. Lionel expressa sua felicidade.
e o quanto ele gosta de ter esse lado especial dela só pra ele, fazendo Letícia cobrir o rosto porque ela realmente ama a voz de Lionel. Nossa, acho que vou ter diabetes com tanta doçura. Ela então fica maravilhada. Quando ele pergunta se ela se sente melhor e ela descobre que ele notou o quão exausta a voz dela estava no início da conversa, o que a faz dar um sorriso fofo e garantir a ele que agora está tudo bem graças a ele. E assim, um ano se passou e ela agora é oficialmente uma estudante na academia. As gêmeas chegam juntas à escola e todos não conseguem deixar de notá-las, já que são bem conhecidas como as flores gêmeas da casa Lambert. Letícia ficou mais bonita e madura, mas a verdade é que ela está muito nervosa porque ir para a escola significa que o jogo também começou. Primeiro, ela precisa descobrir qual rota Diana escolherá, e como a garota não tem muita magia como ela está confiante de que estarão no mesmo curso de conhecimentos gerais. Mas então, seus pensamentos são interrompidos quando um cara se aproxima e se oferece para lhe mostrar o campus. E quando ela recusa educadamente, esse cara simplesmente não aceita um não como resposta. Então, a irmã mais velha entra em ação, liberando seu poder e o mandando firmemente para longe de sua amada irmã Letícia. Ela realmente gosta de ouvir aquelas palavras doces de Alexia. E quando expressa sua gratidão, Alexia ignora, dizendo que isso é simplesmente o que irmãs fazem. Sabe de uma coisa, a bondade realmente deixa uma pessoa mais bonita? E a Alexia está linda demais aqui. Alexia está muito preocupada com Letícia, porque tanto ela quanto Lionel estão no curso de magia, então não poderão cuidar dela. Ela então lhe dá um aviso sério, para não se meter em encrenca, e a lembra de contatá-la imediatamente, se algo acontecer, o que Letícia acha super fofo. Letícia parece satisfeita após a aula, porque ela aprendeu muito sobre cultura e história, já que praticamente todos os livros em sua casa são sobre magia. Enquanto passeia pela escola, ela avista 3 garotas, cercando uma pobre menina, zombando dela por ser órfã. A menina, no entanto, esclarece que na verdade é filha de um barão, que já viveu como órfã, barão órfã. Fica claro que a moça é Diana Lawrence, a heroína do jogo. Letícia pede desculpas mentalmente a Alexia por se meter em encrenca, antes de pegar a mão de Diana para comerem juntas. Mas as garotas gritam enquanto a impedem. Isso faz com que nossa garota olhe de lado e sugira que elas deveriam comer. E também, já que a fome pode deixar as pessoas um pouco mal-humoradas, o que as deixa perplexas. Enquanto isso, a garota de cabelo roxo no fundo solta um suspiro, ao se lembrar de Letícia. Ah, então você é mesmo uma bruxa, hein? Enfim, Letícia e Diana estão agora sentadas em um banco, e a garota de cabelo rosa agradece a Letícia, o que nossa protagonista acha muito fofo. Diana aceita o bullying, já que ela de fato veio de um orfanato, o que faz Letícia segurar sua mão e dispensar o assunto. Dado que ela notou como seus movimentos são refinados, o que implica que ela se esforçou muito para chegar onde está agora, Diana não consegue evitar ficar emocionada, porque ninguém nunca lhe disse palavras tão reconfortantes desde que ela chegou a este mundo, fazendo Letícia concordar, reconhecendo que, como heroína do jogo, ela deve ter enfrentado muitos desafios. Essas duas tontas então trocam aquele olhar de antes de perceberem que ambas reencarnaram neste jogo de romance. Temos 2 garotas, Isekai. Uau, isso sim que é um plot twist. Diana está realmente surpresa por como nossa garota acabou reencarnando como a irmã de Alexia. Ela também conta como a vida foi difícil quando nasceu como a heroína do jogo, a ponto de mal conseguir se lembrar de sua vida passada. Letícia se sente da mesma forma, mas ela conta que encontrou alguém que ama neste mundo do jogo. Isso faz Diana revelar que ela também tem alguém, e é o Liam. Letícia fica tão aliviada que é a rota do garoto bronzeado de cabelo vermelho, e não a do príncipe herdeiro, pois isso significa que Alexia estará a salvo do destino do jogo. Diana parece um pouco triste quando menciona que ela ainda não contou a Liam como se sente, mas a verdade é que ela o ama desde que eram crianças. No mundo moderno, Diana só jogava a rota do príncipe herdeiro, então é bem novo para ela se ver apaixonada por um personagem diferente. Letícia está lá para tranquilizá-la, dizendo que se apaixonar é uma experiência maravilhosa,
e que ela tem torcido por ela, o que leva Diana às lágrimas novamente. Sinceramente, acho isso bem realista. Só porque você tem um favorito, não significa que você vai realmente se apaixonar por ele. Enfim, o problema principal é que cada rota tem uma vilã diferente. Portanto, Diana realmente tem que se esforçar para competir com a rival no amor, na rota do Liam. E quem seria a dama de cabelo roxo? O intervalo do almoço acaba e, enquanto Letícia volta para a sala, ela não consegue deixar de sentir uma onda de alegria. Mesmo tendo conhecido pessoas maravilhosas, neste mundo do jogo, há algo especial em ter alguém do seu antigo lar. Elas com certeza vão ser melhores amigas. É quando ela encontra a dama de cabelo roxo mais uma vez, que desta vez se apresenta calorosamente como Karina Rosen. Letícia se lembra desse nome, e no jogo, ela é conhecida como Karina, a vadia não, quer dizer a bruxa. Ela é filha de um duque e uma vilã, mas na rota de outro personagem. Karina afirma que Letícia deveria considerar pedir desculpas para evitar qualquer dano potencial à reputação de sua família. Então, Letícia se curva humildemente e oferece um pedido de desculpa sincero. No entanto, Karina acha isso insatisfatório e manda uma de suas seguidoras usar seu poder para prender Letícia em uma corrente mágica. Eu já sei que a Alexia vai queimar essa garota enquanto Lionel vai arruinar a família inteira dela. Karina percebe que a capa dela não tem capuz, indicando que ela está no curso geral. Mas o fato de ela não conseguir parar um feitiço tão básico a faz dar uma risadinha. Ela então pede para Letícia se desculpar pelo insulto e, enquanto olha para nossa garota, ela exige que o pedido seja feito de joelhos. Karina está no curso de magia, assim como a Alexia, o que significa que há uma boa chance de que elas causem problemas para a Alexia se ela a desafiar agora. Então ela se prepara para ajoelhar, mas de repente seu pingente brilha e quebra a corrente na mesma hora num piscar de olhos. Lionel aparece e lhe dá um sorriso caloroso antes de lançar um olhar feroz para Karina, perguntando por que ela usou magia em sua noiva. Contudo, essa dama usa o status de alta nobreza de sua família, insistindo que estava apenas ensinando uma lição a Letícia por ser mal educada. Ah tá, você realmente acha que vai assustar o nosso cara? Lionel exige que Karina peça desculpas por ser rude com Letícia, o que leva a Karina a notar o quão protetor ele é. Levando em conta que ele não costuma se interessar por ninguém, isso arranca um suspiro pesado de Lionel, que com uma voz severa, repete: "Ela é minha noiva", antes de zombar cruelmente da audição dela, deixando Corina profundamente humilhada. Ai, eu adoro essa atitude. Ela então lança um olhar furioso para Letícia antes de ir embora. Enquanto isso, nossa garota solta um suspiro de alívio e olha para Lionel, pois esta é a primeira vez que ela testemunha esse seu lado intimidador. Assim que as pestes saem de cena, Lionel volta a ser o encanto de sempre. Ele se preocupa se Letícia está bem e até considera essa um novo feitiço em seu pingente que mataria qualquer um que tentasse usar magia contra ela. Ele então, de brincadeira, aperta as bochechas dela antes de se aninhar em seu ombro, pedindo para ela chamá-lo na mesma hora da próxima vez, sem se importar nem um pouco com os alunos que os observavam naquele clima de romance. Hoje, Alexia visita o quarto de Letícia, aos prantos. Isso deixa Letícia bem preocupada, mas, por outro lado, ela sente um alívio por saber que, agora que elas se entenderam, Alexia está se abrindo e mostrando seu lado vulnerável. Ah, o progresso, eu adoro. Alexia conta que Rowan anda meio distante ultimamente, igualzinho a quando eles estavam na academia, e parece que ele não quer mais encontrá-la nas mansões deles. Roland é o terceiro filho do Conde Richard, e pelo que Letícia notou, parece que ele gosta de verdade da irmã dela. Então, quando Alexia começa a se preocupar que Roland não gosta mais dela, Letícia imagina que deve haver um motivo para isso. Letícia então toca gentilmente a mão de sua irmã e a assegura para não se preocupar, pois ela vai resolver tudo. Letícia encontra Roland de propósito na academia e quer saber por que ele não está com a irmã dela hoje. Ouvir o nome de Alexia deixa Roland com uma expressão aflita, então Letícia pergunta o que aconteceu entre eles e Roland explica que o problema é ele. A nossa garota parece não conseguir entender o cara, considerando
que ele não é um dos personagens principais do jogo, então ela assume que é um problema de família, o que na verdade está certo. Ela então o tranquiliza, dizendo que tanto a Alexia quanto ela estão do lado dele, incentivando-o a finalmente se abrir, e pergunta se ela sabe sobre as sombras. Ela não faz a menor ideia, então o Roland decide explicar que as sombras são uma organização que cuida da inteligência e segurança da nação, seja protegendo indivíduos importantes ou roubando informações confidenciais de outros países. Suas operações sempre colocam suas vidas em perigo. Letícia pensa neles como os espiões do mundo moderno, mas ela fica chocada quando Rowan revela que a Casa Richard é, na verdade, uma família de guarda-costas que opera como as sombras. De repente, o lado dele começa a doer, e ele desmaia ali mesmo. Aposto que ele se machucou enquanto trabalhava como uma sombra. Letícia corre para ver como ele está, e ao notar que ele está queimando de febre, ela prontamente usa seu pingente para chamar o Lionel. Assim que ele ouve a voz de Letícia, ele aparece com todo o seu estilo atrás dela, e pergunta o que aconteceu, pedindo que ela conte os detalhes sobre o Roland. Lionel leva Roland às pressas para a enfermaria, mas, para o desespero deles, o médico não está presente hoje. Então o Lionel decide tirar as roupas do Roland ele mesmo. Letícia fica muito surpresa com o que seu namorado está fazendo, mas parece que a suspeita de Lionel estava certa. Roland foi amaldiçoado, e aquela marca preta em seu lado é a prova. Parece que o noivo da Alexia está querendo exibir o tanquinho também, de qualquer forma, ele está em ótima forma. Maldições são um tipo de magia que pode ser bem perigosa, mas, felizmente, a maldição de Roland não é tão grave neste momento, permitindo que Lionel a remova. Quando Rowan acorda, Lionel pergunta se ele recebeu a maldição enquanto trabalhava como uma sombra. Rowan confirma, o que deixa Lionel um pouco confuso, já que ele acredita que o trabalho como sombra só começa quando eles fazem 20 anos, o que significa que Rowan ainda não deveria estar trabalhando. Roland menciona que se sente mais fraco em comparação com seus irmãos mais velhos. Por isso ele se esforçou muito para demonstrar seu progresso, porque senão ele não consegue terminar a frase, mas Letícia entende que ele está tentando se provar digno de Alexia, o que pega Roland de surpresa. Ela sabe disso porque às vezes se sente indigna de ser a noiva de Lionel, mas ela acredita que esse jeito de pensar é errado. Enquanto segura a mão de Lionel, ela diz que o que realmente importa é serem mais abertos sobre os sentimentos um do outro. De repente, uma Alexia preocupada entra correndo no quarto, com lágrimas nos olhos, e o abraça com força. Enquanto Roland pede desculpas, eu fico muito feliz que os gêmeos tenham parceiros tão maravilhosos. Agora que o casal fez as pazes, Letícia e Lionel decidem sair, e nossa garota aproveita a chance para se desculpar por fazê-lo usar uma magia de alto nível como o teletransporte. Ele a abraça por trás de um jeito carinhoso, garantindo que o feitiço é só para ela, e então se inclina para um beijo doce. Lembrando-a, em tom de brincadeira para não passar tempo sozinha com outros homens, o Lionel é perfeito demais, eu adoro como ele prioriza ajudar, em vez de ficar com ciúmes. Ai, que fofo! Em sua aula de culinária, Letícia tem a chance de fazer uns cupcakes lindos, e ela planeja dar todos de presente para o Lionel. No entanto, enquanto ela está a caminho de encontrá-lo, uma garota de cabelo preto trançado esbarra nela de propósito. Felizmente, alguém a segura rapidamente, e não é o Lionel, é o príncipe herdeiro Cedric, que fuzila as garotas com o olhar, fazendo com que fujam correndo, enquanto Letícia percebe que elas são as comparsas da Karina. Depois disso, ele fica sério e se oferece para ajudá-la. Para começar, ele diz que expulsar as duas seria moleza. Ela recusa rapidamente, mas sorri, e diz que é muito grata por ele querer ajudá-la. O príncipe herdeiro fica encantado por ela, mas logo muda de assunto, enquanto devolve a sacola de cupcakes dela. O rosto dela se ilumina de alegria ao mostrar o cupcake que pretende dar a Lionel, o que faz o príncipe sentir um aperto no coração, mas ele a incentiva a ir encontrá-lo e ela sai apressada. Mas logo volta até o príncipe e lhe entrega um dos cupcakes, como um obrigada pela ajuda, e ele aceita, feliz. Ele não consegue evitar um sorriso enquanto olha para o cupcake caseiro. E, diferente das pessoas ao seu redor,
que lhe dão presentes com segundas intenções, Cedric fica genuinamente feliz por ganhar algo. Pela primeira vez, o príncipe herdeiro parece um cara muito legal. Alguém, por favor, dê ele pra mim, digo. Alguém tão maravilhosa pra ele. Enquanto Letícia vai pro local de encontro, ela vê Diana e Liam juntos. Ou então, ela nem se esconde direito pra escutar. Liam parece um pouco preocupado com a forma como Diana tem se afastado dele. Isso levou a garota insegura a desabafar, explicando que acha que eles não combinam, porque suas classes sociais são muito diferentes. Ele a puxa gentilmente para mais perto, garantindo que o amor deles vai além de qualquer diferença de classe. E nossa garota assiste, enquanto os dois estão prestes a se beijar. Quer dizer, eu também pararia para assistir a uns momentos picantes. Diana empurra Liam gentilmente, pedindo desculpas e chorando, antes de sair correndo, deixando Liam confuso e talvez arrasado com o que acabou de acontecer, sem lhe dar chance de ir atrás dela. Letícia decide seguir a amiga e, quando está prestes a chamá-la, ela toma um susto ao ver Lionel, que está fazendo beicinho. Ele diz que estava preocupado por ela não ter aparecido no lugar marcado, o que a deixa aflita, e ela corre para explicar o que aconteceu. Depois de ouvi-la, Lionel percebe que ela estava tão preocupada com a amiga que acabou se esquecendo dele. Então, nossa garota corre para abraçá-lo e dizer: "É culpa. Claro que o nosso carinha super compreensivo está só tirando uma com a cara dela, porque sinceramente ela fica uma fofura, toda manhosa e cheia de desculpas." Usando sua magia, ele invoca um pássaro para ajudar a encontrar Diana, o que a deixa aliviada. Porém, ele diz, brincando, que essa ajuda não vai sair de graça, e sugere que ela reserve um tempo para ele assim que tudo estiver resolvido. Ela concorda timidamente, enquanto Lionel dá uma risadinha. Ela está ansiosa para procurar Liam, mas de repente Cedric aparece, também oferecendo ajuda. Letícia fica morrendo de vergonha por alguém pegá-los abraçadinhos. Então ela empurra nosso querido Lionel para longe. Lionel lança a Cedric um olhar furioso que diz: "Some daqui", enquanto o príncipe herdeiro apenas lhe dá um sorrisinho e volta a falar com a Letícia, explicando que o Liam é, na verdade, seu assessor, então ele mesmo pode procurar por ele, enquanto ela se concentra em achar a Diana. Isso deixa nossa garota muito feliz, o que leva Cedric a mencionar que está dando uma mão por causa do cupcake delicioso que ela lhe deu. O que deixa Lionel meio incomodado. Parece que o príncipe sabe que não tem como conquistar a Letícia. Ou então talvez ele só esteja tentando irritar o Lionel. Pouco tempo depois, o pássaro mensageiro de Lionel retorna, o que significa que Diana foi localizada. Diana está debaixo de chuva, mas Letícia vai até ela com uma magia protetora que bloqueia a chuva. Quem precisa de um guarda-chuva quando se tem um namorado que é um gênio da magia, não é? Letícia. Ela então pergunta o motivo do conflito dela com Liam, o que faz Diana pensar que a culpa é toda dela. Quando Diana chegou ao orfanato, ela sentia tanto medo que passava os dias chorando e, mesmo sabendo que estava no mundo do jogo, não se pode esquecer que ela ainda era apenas uma criança. Apesar do medo do novo lugar, ela conseguiu superá-lo. Depois de conhecer o pequeno Liam no orfanato, ela sentiu uma onda de alívio ao descobrir um dos personagens do jogo. E como uma criança solitária e desesperada, ela se debulhou em lágrimas enquanto abraçava Liam, que ficou bastante confuso. Ele não sabia o que fazer, então pediu desculpas caso a tivesse assustado, e até ofereceu alguns doces. Mas, sinceramente, Diana estava simplesmente radiante por ter encontrado alguém que conhecia. Depois disso, Liam sempre ia vê-la durante suas visitas, como voluntário no orfanato, e foi assim que ela naturalmente desenvolveu sentimentos profundos por ele. No entanto, quando Karina e as outras continuaram a provocá-la por ser uma nobre de um orfanato, chegando ao ponto de jogar água nela, ela se sentiu tão inferior que acreditou não ser digna de estar com alguém como Liam, o filho de um duque. Letícia entende que todo mundo que já amou enfrentou momentos de insegurança, sentindo-se indigno da pessoa amada, assim como ela e Roland. Agora, ela vê Diana passando pelos mesmos sentimentos. Ela dá um tapinha gentil no ombro de Diana e conta que uma vez sentiu a mesma preocupação, de não ser boa o suficiente. Ela a conforta,
dizendo que o mais importante em um relacionamento é simplesmente o amor que um sente pelo outro. Por fim, Letícia pergunta diretamente a Diana se ela ama Liam, e sua resposta confiante é sim. Eles se encontram com os outros, e Diana decide ser mais honesta, contando a Liam que sofria bullying por ser filha de um barão que cresceu em um orfanato. Liam fica furioso e pronto para matar aquelas garotas, mas o príncipe herdeiro intervém, pedindo que ele não haja por impulso, porque no final, Diana será a única a pagar o preço. Liam se sente impotente, mas decide fazer o que pode no momento, se ajoelhar diante de sua namorada, pedir desculpas por não perceber o quanto ela estava sofrendo, e prometer protegê-la. Mais um dia, mais um relacionamento consertado pela Letícia. Mas acho que você precisa proteger o seu primeiro, querida, porque o príncipe herdeiro decide se inclinar para mais perto, e comenta alegremente que eles fizeram um excelente trabalho ajudando o casal hoje. Letícia recua um pouco enquanto agradece, mas esse cara decide tocar gentilmente o cabelo dela e diz que não foi nada, desde que isso a faça feliz. Rapidamente, Lionel dá um tapa na mão do príncipe herdeiro e se coloca entre eles, fuzilando-o com o olhar o tempo todo. Minha querida está noiva, então é bom o senhor saber a hora de se afastar. O senhor Cedric, em tom de brincadeira, diz para Lionel se acalmar, enquanto explica que está apenas colocando o cabelo de Letícia atrás da orelha dela, para que não caia em seus olhos. No entanto, Lionel, ainda fuzilando com o olhar, insiste que é obrigação dele se preocupar com coisas assim. Cedric suspira e decide ir embora antes que o que Lionel sente por ele piore ainda mais. Assim que todos saem, Lionel rapidamente envolve Letícia em um abraço. Ele resmunga baixinho que não gosta de Cedric e pede que ela ignore o príncipe herdeiro da próxima vez. Isso faz Letícia pensar que talvez Lionel esteja com um pouco de ciúmes. Ela rapidamente o assegura de que, tanto hoje quanto no futuro, seu amor será somente dele. E eles terminam com um beijo doce. Palavras de afirmação e toque físico com certeza são a linguagem de amor deles. Enquanto isso, Karina é arrastada por suas duas capangas. Para uma vidente, o que ela acha uma perda de tempo, mas acaba ficando fascinada. Quando a misteriosa vidente descobre que ela despreza a Letícia, a vidente sabe que Karina odeia a ideia de uma dama tão excelente como ela ser ignorada, então com um sorriso malicioso ela lhe oferece uma pulseira sinistra que pode destruir a mulher que ela tanto odeia. Hoje, no jardim da escola, Diana finalmente consegue comer com as duas irmãs Lambert e parece que a Alexia está super de boa com isso. Ela sorri feliz e diz que qualquer amiga de Letícia também é sua amiga, o que realmente emociona Diana. Nesse momento, seus lindos namorados chegam, e como a mais dramática dali, Alexia corre para Roland, reclamando que esperou demais. Por outro lado, o calmo Roland já está acostumado com o jeito dela e apenas se desculpa. Liam está sentado ao lado de Diana, um pouco preocupado se ela esperou demais, mas Lionel, sentado ao lado de Letícia, percebe que a Alexia está só fazendo drama, o que faz Letícia começar a dar risadinhas. Ela adora isso. É muito divertido ver Lionel e Alexia discutindo, enquanto Roland fica no meio do fogo cruzado. Do outro lado, sua querida amiga, Diana também está se divertindo muito com Liam. Depois de tudo o que aconteceu no relacionamento deles, eles finalmente estão saindo juntos num encontro de casais. Todos são tão fofos. Enquanto ela se diverte observando todo mundo, Lionel está focado nela, brincando com seu cabelo e pensando no que pode fazer para chamar sua atenção. Antes que ela possa responder, ele lhe dá um beijo. Bem ali, na frente dos amigos. Acho engraçado como todo mundo fica sem graça. Ou enquanto Alexia parece irritada. Típico de irmãs, haha. No entanto, parece que mais alguém os observava. E é Karina, que agora está furiosa. Karina está frustrada por Lionel estar tão apaixonado por alguém que ela considera tão incompetente quanto Letícia quando acredita que poderia ter sido ela. Tenho certeza de que você o esnobou antes, então dizer que gosta dele agora é loucura. Ela não para de dizer o quanto odeia Letícia, e parece que isso realmente ativou a magia em seu bracelete. Ela aproveita a oportunidade para usá-lo na nossa garota e, de repente, Letícia cai no chão. Lionel corre para ver como ela está
e fica chocado ao descobrir que ela foi amaldiçoada. Uma maldição das trevas especialmente cruel, que rouba a vida do seu alvo. A notícia deixa Alexia em pânico, pois ela não consegue entender quem faria uma coisa dessas com sua irmã. Eles voltaram para casa, e tudo que Leonel pode fazer com sua magia é retardar o progresso da maldição, e ele fica cada vez mais frustrado consigo mesmo, se perguntando se é só isso que ele consegue fazer depois de todo o seu treinamento. Já se passaram dias, e Alexia decide pedir a Lionel para trocar com ela, porque ele tem transferido seus poderes para Letícia. Por dias, ela argumenta que ele pode ser o próximo a cair. Então, ele segue o conselho dela e deixa Alexia cuidar da irmã. Enquanto ela fornece sua magia para Letícia, Alexia parece apavorada e jura que nunca vai perdoá-la se ela morrer. Oi de novo. Cadê os adultos nesse mundo de jogo assim que Leonel sai do quarto? Os outros 3 estão do lado de fora, e Diana corre até ele para perguntar sobre o estado de Letícia. Relutante, Leonel conta as notícias difíceis para ela. A maldição está consumindo o corpo de Letícia e ela não vai acordar, deixando Diana completamente horrorizada e em lágrimas. Lionel então se vira para Roland para pedir a ajuda dele e dos outros Shadows, sabendo que o único jeito de quebrar a maldição negra é o próprio lançador desfazê-la. Com um olhar furioso, ele jura que vai encontrar quem amaldiçoou a garota dele. Depois de alguns dias, Letícia abre os olhos fraquinha e percebe que está em seu quarto. Sua cabeça começa a doer e ela se surpreende ao ouvir uma voz preocupada. Quando se vira, não é o nosso ruivinho, mas sim o príncipe herdeiro. Por que esse príncipe? Eu queria mesmo ver o Leonel, não você. Cedric sorri aliviado, feliz que Letícia finalmente acordou, e gentilmente pede para Emma contar as boas notícias a todos. Antes de mais nada, Letícia está curiosa sobre o porquê de o príncipe herdeiro estar ali, mas ela sente uma dor aguda no peito e por todo o corpo. Ela quer saber o que aconteceu, então o príncipe herdeiro explica que ela foi amaldiçoada de uma forma que afeta não só seu corpo, mas também sua alma. Ela então pergunta quem a amaldiçoou, mas ela não recebe uma resposta clara. Em vez disso, ela descobre que Lionel tem investigado as coisas na academia junto com Liam, Rowan e os outros estudantes. Ela se sente mal por causar problemas para o Lionel de novo, e Cedric percebe que o humor dela mudou. Ele então a tranquiliza, dizendo que os cavaleiros e magos de elite, que trabalham para ele, também estão ajudando na investigação, e a encoraja a descansar um pouco agora. Para sua surpresa, Letícia sai da cama, e mesmo cambaleando e tremendo, ela declara com confiança que irá para a academia e procurar o culpado por conta própria. Cedric fica bastante frustrado, então ele pergunta o que ela planeja fazer quando encontrar o culpado. Ele tem certeza de que, seja quem for o lançador, essa pessoa deve odiá-la muito a ponto de querer matá-la. Então encontrar o lançador pode ser muito perigoso. Depois de dizer isso, ele pensa que Letícia vai voltar para a cama, mas, para sua surpresa, ela lhe dá um não bem firme. Todo esse tempo, Leonel tem cuidado dela, mas ela não quer que continue assim. Em vez de sempre ver as costas dele, ela quer andar ao lado dele. Ela então diz a Cedric que vai cuidar disso e encontrar o lançador por seus próprios motivos, o que faz Cedric mudar de ideia e escolher ajudá-la. Meu príncipe, de novo. Pode ficar comigo? Então nem pense em ficar com a Letícia, ok, garoto legal? Enquanto isso, Alexia e Diana, com lágrimas de alegria, abrem a porta ansiosamente, mas ficam um pouco desapontadas ao perceberem que chegaram tarde demais, pois Letícia não está em lugar nenhum no quarto. A investigação de Lionel, Liam e Roland os levou para fora da residência Rosen. Eles ouviram de testemunhas que viram Karina lançar a magia em direção a Letícia, mas o problema é que eles não têm provas suficientes para confirmar isso. No entanto, Leonel não tem tempo para procurar provas agora, então ele decide simplesmente perguntar diretamente para Karina. Os 3 rapazes agora estão diante do Duque Rosen, e Leonel pergunta se podem ver a Karina, mas o Duque recusa, dizendo que sua filha está doente. A paciência do nosso herói está se esgotando, então ele não teme em lançar um olhar severo ao Duque, enquanto pede para avisar a Karina que ele está aqui para vê-la. A redenção no que pega o Duque de surpresa.
e o faz decidir obedecer. Não muito tempo depois, Karina se revela, o que a deixa desconfortável, pois ela nunca esperava que Lionel viesse vê-la tão cedo. Enquanto ela ainda procura maneiras de remover o bracelete, ela está tão ansiosa que não percebe que está constantemente esfregando o braço. O que Lionel percebeu, então ele pede que ela mostre o braço esquerdo, mas ela usa sua falsa doença para forçá-los a ir embora. A conversa parece não levar a lugar nenhum, então Liam vai em direção a Karina, e é quando eles descobrem que ela está na verdade usando um bracelete de aparência sinistra, provando que amaldiçoou a Letícia. Lionel já a tinha avisado seriamente, então ele não entende por que Karina amaldiçoou Letícia, forçando essa bruxa a expressar sua indignação, alegando que Letícia não é digna dele quando ela, que é mais talentosa magicamente, está ali. Ela não consegue acreditar que uma família tão grandiosa como a Casa Legrand está permitindo que ele fique noivo de alguém que parece comum, o que leva Lionel a lembrá-la que sua família nunca foi particularmente habilidosa em magia, então eles não escolhem seus parceiros de casamento com base nisso. Isso faz com que a garota obsessiva corra até ele, empurre Roland para o lado e se sente ao lado de Lionel, garantindo que pode apoiá-lo melhor, o que faz nosso herói suspirar e perguntar o que ela acha tão atraente nele. Karina fica toda vermelha, enquanto conta o quanto admira tudo nele. Ele não é apenas ótimo com magia, mas também é impressionante com a espada, além de ser forte e um dançarino fantástico. Eca, não gosto do jeito que ela fica corada. Que garota iludida! Apesar disso, Lionel começa a rir muito alto antes de ficar sério e dizer que tudo que ela admira nele, ele aprendeu por causa da Letícia. A esgrima foi para proteger a Letícia, ser um bom dançarino. Foi porque a Letícia o convidou para dançar. Ele então lança um olhar frio para ela e diz na cara dela que nada daquilo é para ela, deixando Karina horrorizada. Lionel ganha 100 pontos por sua resposta perfeitamente fria. A Letícia o amou de verdade no seu pior momento, e foi ela que transformou aquele garoto tímido no homem dos sonhos de todo mundo. Nesse momento, os cavaleiros imperiais entram marchando e Letícia, junto com o príncipe herdeiro, faz uma entrada triunfal. Lionel corre até nossa garota, tão feliz por ela finalmente ter acordado. Ele não se contém e pergunta o que ela está fazendo ali, ou que ela responde que na verdade convenceu o príncipe herdeiro a trazê-la. Karina fica tão furiosa ao ver Letícia que começa a gritar, zombando dela por ser a segunda filha de um conde e não ter magia. Lionel fica cada vez mais agitado, mas é interrompido por Letícia, que resolve se aproximar de Karina, admitindo que lhe faltam muitas qualidades excepcionais, mas que tem certeza de uma coisa: seu amor por Lionel. O príncipe herdeiro sorri ao ouvi-la. Liam e Rowan ficam boquiabertos, e Lionel se apaixona por ela de novo. Ela então pede para Karina tirar o bracelete, mas a garota se recusa, e começa a liberar tanto poder amaldiçoado que ele se volta contra ela. Karina não consegue controlar o poder, mas não precisam se preocupar, porque Lionel está ali para proteger Letícia. Roland joga o bracelete de selamento mágico para Liam, que o prende no pulso de Karina na mesma hora, fazendo a magia sombria desaparecer. Agora que o grande problema foi resolvido, Lionel, todo fofo, checa como Letícia está, para ver se ela está com dor ou algo do tipo. Mas nossa garota só se preocupa com o que vai acontecer. Com Karina, que acabou de desmaiar, o príncipe herdeiro anuncia que, como Karina usou uma maldição para prejudicar a filha de um conde, ela provavelmente receberá uma punição severa. Ao ouvir isso, Letícia finalmente sente a exaustão tomar conta dela, e ela desmaia nos braços de Lionel. Já é de manhã quando ela acorda, e, nossa, ela se assusta e fica toda vermelha ao perceber que está na cama com Lionel adormecido. Quando Lionel acorda, ele a cumprimenta calorosamente com um bom dia e dá a ela um abraço apertado antes de se sentar na mesma hora, para ver se a maldição realmente saiu do corpo dela. Letícia se sente melhor agora, mas está um pouco confusa sobre por que ele está em sua cama. Ele a tranquiliza, dizendo que não há motivo para ansiedade, já que Alexia, Emma e Diana também estavam ao seu lado até um momento atrás. Ele a abraça por trás calorosamente, aliviado por ela finalmente estar bem.
Mas nossa garota não consegue evitar de se preocupar que sua irmã e Emma possam vê-los daquele jeito, mas ele quer muito que ela fique, e a puxa de volta para a cama para mais um pouco de aconchego. Aí casem logo,